E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos todos a mais um vídeo do canal Gabriel Ribeiro Otomista. E vocês talvez, se vocês já são aqui mais velhos, né, no canal, vocês devem estar achando estranho essa nova ambientação aqui, né, esse novo cenário que está atrás de mim. Mas isso acontece porque na última semana eu me mudei. Atualmente eu estou na casa dos meus avós e vou ficar aqui até ou abril ou maio do ano que vem. Mas acredito que é até maio, porque nosso novo apartamento está ainda em construção. Então, esse aqui vai ser o novo cenário por uns 5 ou 6 meses. E o vídeo de hoje vai ser legal, porque vai ser um tema que eu já mudei várias vezes a opinião que eu tinha sobre ele durante minha vida. Não várias vezes, mas eu já mudei algumas e queria mostrar aqui um pouco da minha evolução sobre essa visão, que é em relação à amizade. Porque, como vocês já sabem, eu me considero um aristotélico tomista. Graças a isso, então, minha visão sobre o que é amizade está muito vinculada ao que esses dois pensadores acreditavam. Só que nem sempre foi assim. Atualmente, minha visão sobre o que é amizade é aquela que foi definida por São Tomás de Aquino. Ou seja, ser amigo é amar as mesmas coisas e rejeitar as mesmas coisas. Não seja amigo de quem odeia o que você ama. Essa, para mim, foi a definição suprema do que é amizade, do que é ser amigo de alguém. Outra definição aqui é de Aristóteles, que é: a amizade é uma só alma dividida em dois corpos diferentes. Também é muito boa, também é uma definição muito precisa, mas por que eu digo que eu mudei de opinião e mais aprofundado qual que é a minha realmente opinião hoje em dia? Bem, por que eu digo que eu mudei? Porque, não sei se eu já comentei aqui no canal, mas eu acho que sim. Quando eu comecei a estudar filosofia, eu fui muito influenciado pelo filósofo Arthur Schopenhauer, e acredito que a grande maioria dos adolescentes que começam a estudar filosofia ou vão gostar do Schopenhauer ou vão gostar do Nietzsche. É sempre assim, e esse foi meu caso. Eu considerava o Schopenhauer como meu mestre, sabe? Eu era tipo assim, Schopenhaueriano mesmo, queria ser como ele. E eu, ainda por cima, considerava o Nietzsche como meu segundo favorito. Então esse era meu nível, para vocês verem como que eu mudei já completamente a minha visão de mundo nesses últimos 4 ou 5 anos que eu venho estudando. Mas qual seria a visão de mundo do Schopenhauer? Bem, o Schopenhauer, ele é muito conhecido na filosofia pelo seu pessimismo. Graças a isso, então, ele via a amizade como uma coisa, digamos que não tão boa assim, porque, vou falar um pouco sobre minha vida. Eu, desde muito criança, sempre tive muitos amigos, muitos mesmo. Na escola, no meu condomínio, no, sei lá, curso de inglês, enfim, sempre tive muitos amigos. Porém, quando eu comecei a estudar o Schopenhauer, eu vi a visão que ele tinha sobre a amizade e assim, uma coisa que eu acho que atrapalhou muito em relação às amizades foi a pandemia, que é porque eu fiquei acho que 1 ano e meio sem sair com os meus antigos amigos, então fiquei muito sem o antigo contato que eu tinha com eles. Graças a isso, então, eu já não era mais tão amigo assim das outras pessoas com o qual eu falava antigamente, né? Graças a isso, então, né, somando esse fato com a minha leitura sobre as obras de Schopenhauer, a minha visão da amizade passou a ser um pouco mais negativa, porque o Schopenhauer acreditava que as pessoas só têm amigos porque elas não conseguem suportar a própria solidão. Essa era a visão que ele tinha sobre o assunto. Indo mais além, ele dizia que as pessoas só se socializam porque elas não gostam de si mesmas. Então, basicamente, o que ele acreditava era o seguinte: na solidão,
o homem miserável, ele vai sentir toda a sua miséria, porque ele está sozinho, só com ele mesmo. Agora o homem de grande espírito, ele vai sentir toda a sua grandeza, porque ele está só com ele mesmo. Ou seja, na visão schopenhaueriana, a solidão supera a amizade. E eu, por, sei lá, uns 2 anos, passei a ter também essa visão de mundo. Então, eu já não mais ligava tanto assim para a amizade em si. E eu via que era mais útil você ser mais sozinho do que você ser mais sociável, digamos assim. Mas bem, com o tempo eu fui lendo outros autores e aí eu me reconverti. Comecei a ler mais Aristóteles, São Tomás, Santo Agostinho, Platão, quem mais? Olavo de Carvalho, enfim. Comecei a ler esses autores mais conservadores. Com isso, a minha visão de amizade realmente mudou quando eu fui ler o livro Ética Nicômaco, de Aristóteles. Porque esse livro, ele fala sobre a ética no geral. E a ética aristotélica se refere à felicidade humana. Ou seja, nesse livro, Aristóteles mostra sua visão sobre o que é a vida feliz. E em um dos últimos capítulos, ele vai falar acerca do que é a amizade na sua visão. E ele faz uma divisão da amizade em 3. A amizade útil, a amizade agradável e a amizade virtuosa. E aí que está o grande ponto. Por quê? Qual que é a importância de se ter a amizade? De se ter amigos? Isso foi uma coisa que eu fui só assimilar quando antes eu tinha lido o livro A Política, também de Aristóteles. E aí, juntando minha leitura da política com da ética, eu então notei por que o homem se socializa. Então, não era apenas aquilo que o Schopenhauer falava. Ele está um pouco correto se você for ver a amizade na questão só dela ser útil ou agradável. Por quê? O homem, naturalmente, ele é um ser social. Por quê? Ora, o homem necessita sobreviver. Para isso, então, ele tem a, digamos assim, coletividade. Só que não é só isso. Isso seria se o homem fosse só um ser natural, só um ser animal. E como nós sabemos, o homem, ele é um ser racional. Ele é um ser que busca a verdade. Portanto, quando o homem ele vai construir a sociedade, não é só para ele conseguir garantir a própria sobrevivência. Não é só para, sei lá, criar leis para que tenha ordem, para que tenha paz e que seja punido o mal. Não é só isso. O homem necessita conhecer outros, falar com outros, porque ele precisa conhecer a si mesmo. Santo Agostinho de Hipona vai dizer: nós necessitamos um do outro para sermos nós mesmos. E isso é uma grande verdade, porque uma coisa que, de que um outro autor vai dizer, que é o Goethe, que é um autor alemão, ele vai dizer: na solidão a gente aprimora o nosso talento. Agora, na sociedade, no mundo humano, a gente aprimora o nosso caráter. Portanto, eu não descarto a visão schopenhaueriana de que a solidão pode ser sim uma virtude. Mas isso não quer dizer que ela é superior à amizade. E isso acontece porque o homem sozinho, ele é incapaz de conhecer a si mesmo e, portanto, de conhecer a verdade. Porque na visão socrática de mundo, e influenciou muito Aristóteles e São Tomás, na visão socrática, a verdade está dentro do homem. Portanto, se o homem não conhece a si mesmo, ele não conhece a verdade. E a verdade, ela é a finalidade do homem, porque o homem é um ser intelectual, é um ser racional. Portanto, conhecer a verdade, contemplar a verdade, que é o bem último, final e supremo, que é a figura divina, não vai ser concretizado se o homem só ficar sozinho, só ficar isolado. É claro, a solidão é algo importante. Se ela não fosse algo importante, nosso Senhor Jesus Cristo não teria se isolado.
no deserto por 40 dias. E tantos santos na história que eles têm períodos de solidão. Eu sou devoto de São Bento, e ele por 3 anos viveu sozinho em uma montanha. Mas ele, no final, quando ele estava já muito amadurecido, ele viu que é necessário fundar a sociedade. É claro que tem algumas vocações que elas são específicas para a vida isolada, que é o caso dos eremitas e de alguns monges. Agora, no geral, para o homem conhecer a si mesmo, para o homem santificar a si mesmo, para o homem ser virtuoso, para ele atingir a sua finalidade, ele precisa de amigos. Agora, o que é amigos? Bem, já falei aqui a minha definição, que não é minha, né? É de São Tomás, mas que é a que eu acredito. E o que são essas 3 amizades aristotélicas? A amizade útil é aquela só baseada no interesse. Ou seja, eu vou ser amigo do cara só para ele cumprir um favor para mim, ou o cara quer ser seu amigo porque ele acha que você vai fazer algo favorável a ele. Então é uma amizade muito efêmera e amizade entre muitas aspas, né? A amizade agradável é aquela que é só baseada no prazer, ou seja, é aquela amizade de bar, digamos assim, que são quando os amigos saem só para se divertir, sabe? Só para se deleitar, digamos assim. Então esses 2 tipos de amizade não são bem amizade, não são bem verdadeiros. Então o que é amizade? É a amizade virtuosa, que é quando o homem conhece um outro que tem os mesmos gostos que você e que rejeita as mesmas coisas que você. É como se fosse uma alma gêmea, digamos assim. No caso dos homens e das mulheres, quando um homem conhece outro homem que tem esses gostos, é um amigo. Quando ele conhece uma mulher, é a sua esposa, né? Pode vir a ser. Até porque para um relacionamento dar certo, é preciso que o homem e a mulher não sejam só esposos. Antes de tudo, com base, é preciso ter amigos. Serem amigos um do outro. Ou seja, são os dois terem as mesmas vontades, os mesmos gostos. Não é as mesmas vontades, mas é amar a mesma coisa e desprezar a mesma coisa. É impossível você ser amigo de alguém que ama o que você despreza. Ou ao contrário, que despreza o que você ama. Então isso é amizade. Amizade virtuosa. Amizade que é na alegria ou na tristeza, o outro vai ser seu amigo e vai te apoiar. Por isso é importante a amizade. E essa é a amizade na visão aristotélica e também na minha visão. Esse aqui foi um vídeo mais para mostrar minha evolução sobre o conceito da amizade, a importância dela. Enfim, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu!